Olá pessoal, venho mais uma vez contar sobre uma viagem de trem que eu fiz com a minha família. Dessa vez nós saímos da Estação da Luz, em São Paulo, e fomos até Paranapiacaba. É um trecho de 48 quilômetros que leva aproximadamente 1h30. Nós escolhemos o dia 24 de maio porque lá na cidade de Paranapiacaba estava acontecendo um evento que é a Convenção de Bruxas e Magos. Essa convenção acontece todo ano, acredito que esse ano já completaram 20 edições. Então seria um dia bem bacana com várias atividades, várias coisas pra gente ver e fazer lá na cidade. Diferente de quando nós fomos de Belo Horizonte para Cariacica em dezembro de 2024, quando nós fomos pelo trem da Vale, eu não vou fazer 2 vídeos, né? Porque eu fiz um vídeo de ida e outro vídeo de volta, mas essa viagem não foi assim tão longa. Então eu vou editar esse vídeo focando mais na viagem de trem e depois eu vou fazer um outro vídeo focando mais no dia que nós passamos lá em Paranapiacaba e na própria convenção. Nós saímos de São José dos Campos às 5 da manhã. O embarque na Estação da Luz, ela começa a partir das 8. Então, como nós não conhecemos muito essa parte da estação, nós queríamos chegar cedo. Nós chegamos em São Paulo por volta das 6h30 da manhã. Eu já tinha visto ali no Google Maps um estacionamento que fosse 24 horas perto da estação, porque nós chegamos às 6h30 e a previsão é que nós voltássemos às 6h30 da tarde. E vários estacionamentos ali fechavam à tarde por ser final de semana. Então, nós escolhemos esse que ficava bem ali de frente mesmo na estação. Era um estacionamento subterrâneo. Aí nós seguimos e fomos a pé na estação. Nem preciso dizer, né, que nós ficamos totalmente perdidos. Não tem nenhuma placa escrita assim, trem turístico para Paranapiacaba aqui. Não tem. O máximo que se tem são placas para Jundiaí. Então fiquem atentos a isso, porque é o mesmo local. É o mesmo local que sai para Jundiaí, é o que sai para Paranapiacaba. E também procurem por placas do Expresso CPTM turístico, que é o trem que nós vamos ficar. Então nós, com um certo custo, achamos essa escada que estava escrito Expresso CPTM e perguntamos lá para uma funcionária onde que ficava, né? Onde que era o embarque para Paranapiacaba. Ela disse que não dava para ir até o local de embarque e que era pra gente esperar ali. Aí essa parte foi muito esquisita, porque não tem lugar para esperar. Não tem banco, não tem nada. É tipo assim, um local de passagem. As pessoas estão ali passando de um lugar pro outro. Você fica ali num espaço, entendeu? O que você achou dessa sala de espera do trem da CPTM? Na verdade, nós ainda estamos perdidos, né? Não tenho certeza do que vai acontecer. A moça falou que vai vir alguém aqui às 8 para chamar a gente. Então nós fomos os primeiros a chegarmos ali. Aí nós ficamos até meio desconfiados se realmente era ali ou se não era. Mas logo começaram a chegar várias pessoas que também estavam perdidas. Várias pessoas chegaram perguntando assim, aqui que pega o trem? Vocês também vão para Paranapiacaba? Então, assim, é uma situação estranha, sabe? Porque você tá ali, um grupão atrapalhando esse trânsito de pessoas na estação, né? Então, se você for idoso, ou se tiver algum idoso ou criança, alguma pessoa com dificuldade em ficar de pé por longos momentos, saiba que a situação de espera ali é complicada, porque não tem onde sentar, a gente ficou no chão ali mesmo. E pelo banner que estava atrás de nós, parece que onde a gente ficou vai ser um túnel, né? Futuramente, em alguma obra. E aí, não sei, talvez a partir desse túnel se crie algum espaço ali para você ficar esperando o seu momento de entrar na área de embarque, né? Mas se você, assim como nós, não conhece nada de São Paulo, nada da Estação da Luz, eu realmente recomendo que você chegue mais cedo. Então, quando deu umas 8 horas, uma funcionária da CPTM chegou para abrir um portãozinho que dava acesso a uma escada rolante. E aí era essa escada rolante que levava para o local de embarque. É aqui. E aí também já teve uma leve confusão, porque quando todo mundo subiu, todo mundo já ficou automaticamente em fila. Só que aí eu percebi que aquela era uma fila de vagão e que aquele não era o nosso vagão. Então nós saímos da fila, fomos procurar qual que era, né, o número do nosso vagão. Ó! Ah, todo metalizado. E dá pra
identificar bem quem que são os funcionários da CPTM Turístico, porque eles vestem um uniforme em estilo mais antigo, na cor cinza, com os bonezinhos também, estilo antigo. Como sempre, eu tinha impresso os bilhetes, né? Eles foram validados pela funcionária pelo QR Code. Essa validação acontece só na hora do embarque. Na volta, basta que você apresente o bilhete. Eles não fazem a checagem na volta. E é o mesmo bilhete, tanto na ida quanto na volta. E assim, é impossível não fazer comparação com o trem da Vale, né? Que nós fomos no ano passado. Nesse trem da CPTM, os bancos são estilo antigo mesmo, com estofado meio de couro. Não tem bandeja para alimentação, não tem local para descansar o pé e também não tem tomada, não tem televisão, não tem nada, né? Bem estilo antigo mesmo. Mas estavam sendo oferecendo powerbanks de graça em um dos vagões. Pelo que nós vimos ali, a maioria das funcionárias são mulheres, elas são assim, super animadas. Uma delas fica no último vagão com um microfone. E aí ela se apresenta, fala dos outros funcionários e também conta da história do trem e dos locais que você pode visitar lá em Paranapiacaba. Essa funcionária que estava nesse dia falou que ela tá lá desde a inauguração desse expresso turístico, então há 16 anos, e o próprio trem ele tem um sistema de som e a todo momento ele fica contando histórias sobre a cidade pela qual nós estamos passando naquele momento e também sobre as estações. Só que, como nós temos muita sorte, né? O pessoal que estava no meu vagão não ficava quieto um minuto. Então era quase impossível ouvir o que estava sendo falado nos alto-falantes. Em 1946, dias antes da incorporação da estrada de ferro pelo governo federal, a Estação Luz foi vítima de um incêndio de grandes proporções. Mas graças à torre do relógio, que serviu como chaminé, as estruturas de alvenaria foram preservadas, possibilitando a reconstrução do prédio. O tempo previsto até Paranapiacaba foi de 2 horas. Em nome de nossa equipe, agradecemos por terem escolhido nossos serviços. É sempre um prazer para a CPTM tê-los a bordo do Expresso Turístico. Como eu falei, né, muitos grupos vão para Paranapiacaba e a gente ali naquele vagão ficou bem no meio de um grupo. Inclusive, atrás de mim, atrás do banco em que eu estava com o Luiz, estavam os organizadores desse grupo. Então, todo mundo, a todo momento, ficava indo ali perto da gente, conversando em voz alta, assim, parecendo que eles estavam numa van só deles, sabe? Gritando de um lado pro outro. Inclusive, deu um pequeno problema, porque muitos casais, irmãs, pais e filhos que estavam nesse grupo, ficaram em assentos separados. E eles mesmos começaram a se organizar para trocar de lugar. E aí uma funcionária teve que intervir, falando que cada um tinha que ficar no seu lugar, pelo menos até a última estação, porque até aquele momento, várias pessoas poderiam embarcar e sentar nesses assentos que, até aquele momento, estavam vagos. 198, integrando os últimos trens de longo percurso do estado de São Paulo. Ambos foram cedidos pela ABBF e totalmente restaurados nas oficinas da CPTM. Little known place on the side of a mountain, with the hidden valley where the redwoods grow. There's a rocky cliff looking over the ocean, makes you feel like you're standing at the edge of the world. I've been there once before, it's calling me back once more. I remember the turns and trails along the way as we move. There's a feeling, there's a freedom that starts to keep the places that we find close to our hearts. They remind
Bairro do Brás. A estação do Brás foi também inaugurada pela São Paulo Railway em 1867, no povoado anterior à Candoquinha. O bairro do Brás abrigou grande parte dos imigrantes que chegavam a São Paulo através da ferrovia. Em 1865, ao lado da Estação Brás da São Paulo Railway, é construída a Estação Norte. Em 1945, a Estação do Norte passa a ser denominada Estação Roosevelt, em homenagem ao presidente americano falecido no mesmo ano. E em relação à alimentação, são vendidos só bolacha, salgadinho e é isso, assim, não tem salgado frito, não tem nada. Até porque a viagem também é meio rápida, né? Mas só tem, assim, comida industrializada. E aí a todo momento passa uma moça colhendo pedidos para café ou cappuccino. Os preços começam a partir de R$10 e é um copo bem pequeno. Comparado com os preços da Vale, eu achei bem caro. E também, assim como no trajeto do trem da Vale, né, que foi de Belo Horizonte até o Espírito Santo, esse trajeto de São Paulo até Paranapiacaba pega muitos trechos sem sinal de telefone. Então, vários momentos eu vi o pessoal em apuros ali, querendo comprar alguma coisa, querendo comprar um café e não conseguiam pagar. Tanto porque o celular não funcionava, não tinha sinal de celular, quanto porque a máquina de cartão também não tinha sinal e não funcionava. Então, eu sempre recomendo, né, que levem dinheiro. Oi pessoal, bom dia! Desejo a todos uma boa viagem, que o dia hoje seja excelente, que vocês aproveitem bastante e para o dia começar bem melhor, que tal o cafezinho? Nós estamos vendendo café, temos café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino e mocatino. O mocatino é café com chocolate. Cada um está saindo R$10. E nós vamos passar devagar em vagão recolhendo os pedidos, tá bom? Para vocês um excelente dia, uma boa viagem e até daqui a pouquinho. Foram dois dos principais cenários da atividade política e da resistência operária no Brasil. Das várzeas do rio Tamanduateí. Estação Fábrica de refino companhia União de Refinadores de Açúcar e Moinhos todas estão desativadas e fazem parte da história do desenvolvimento econômico e industrial da cidade de São Paulo. Diferente do trem da Vale, esse trem da CPTM não tem classe econômica nem executiva, todos os vagões são iguais. Lá eles não dão saquinho de lixo, é uma moça que vai passando nas fileiras recolhendo o lixo. Esse expresso, né, esse passeio turístico é realizado numa locomotiva diesel, é um modelo de 1952, de aço inoxidável, então assim, é muito diferente, muito bacana. E esses modelos foram cedidos pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Eu encontrei várias informações em relação à quantidade de assentos, mas parece que no total são 350, além de ter espaços reservados também para pessoas com cadeira de roda e tudo mais. Durante a viagem, a maioria da paisagem que a gente acaba vendo são das próprias cidades, né? Então nós passamos por São Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Mas, né, como eu falei, dificilmente você vai conseguir ouvir alguma história se os seus colegas de assento não ficarem quietos. Muitas vezes o trem para nas estações, só que não dá pra ver como que elas são. Aconteceu a mesma coisa na Vale, né? Tipo, o trem passa e aí você não consegue, você não para na estação. Pelo menos o vagão que a gente estava não era o vagão no qual as pessoas entravam ou saíam nas estações.
breathe the land and sown the soil. I'll admit that everything I've done ain't right. I gave it all to you tonight. Hold out your hands, I'll give you all I can. When the sun comes up and lights the morning. Não tem como eu ficar falando muito das estações porque acaba que passam muito rápido, né? E nem a própria filmagem consegue acompanhar. Foi um pouco mais fácil gravar dessa vez porque as janelas abrem, né? Diferente do trem da Vale, que nós tínhamos aquele problema, que eram 2 camadas de vidro e você não conseguia abrir nenhuma delas. Aqui não, você consegue abrir o seu lado do vidro bem tranquilamente. Então as imagens ficaram bem bonitas. Durante também a viagem, as funcionárias passam com os chapéus para tirar foto. É um momento bem bacana ali que você pode bem, né, se caracterizar. E também vou aproveitar para falar sobre como foi a questão dos ingressos. Não é muito fácil comprar porque a concorrência é muito grande. Então, você precisa entrar primeiro no Instagram da CPTM Turístico. Lá eles publicam as datas quando vai ser liberado a compra dos lotes dos ingressos. Geralmente se libera um mês antes da compra, ou seja, para essa viagem de maio eu comprei os ingressos em abril. O site abre um horário específico para você conseguir realizar a compra. No dia que eu comprei, eu tenho quase certeza que foi às 8 da manhã, mas algumas postagens eu vi que abrem às 10. De qualquer forma, eu já estava logada no site meia hora antes, então você entra, já simula que você vai fazer a compra, já fica no dia que você quer ir fazer a sua viagem, no local, né, porque lá tem Jundiaí, tem outras cidades também, e aí quando der o horário, eles abrem para você entrar no site. Eu consegui comprar sem problemas, só que aquilo, você não pode ficar demorando no site. O site abriu, você já seleciona quantos ingressos você quer, em quais assentos vai ser, e você já fecha a compra e de preferência já paga com Pix. Não dá para você ficar vendo qual vagão você vai querer, qual local você vai querer escolher. Não, você tem que entrar e comprar correndo. Não dá pra ficar demorando. Dá pra comprar até 4 ingressos por CPF, sendo um obrigatoriamente do titular. Então, no caso, eu comprei eu como titular e comprei mais 3. Eu tava muito tensa na hora que eu fiz a compra, porque quando você compra pelo site da Vale, por exemplo, você tem que preencher os dados de todos os bilhetes. Então, no caso, quando eu fiz na Vale, né, eu tive que preencher todos os meus dados, tive que preencher todos os dados do meu pai, tive que preencher todos os dados da minha mãe, nome completo, CPF. Nossa, era uma lista gigante de coisas que tinha que preencher no site da Vale. Nesse site da CPTM, não precisa preencher nada. É só você logar, né? Você tem que fazer a sua inscrição no site, fazer o seu registro, e aí você compra, e esses outros 3 tickets vão estar ligados ao seu CPF. O valor dos ingressos depende da quantidade que vai comprar. Por exemplo, se você for comprar só um, é R$50. Mas no nosso caso, por exemplo, que é o titular mais 3, sai tudo por R$148. Idosos, crianças e algumas outras pessoas também têm desconto. Mas eu comprei tudo inteira porque eu fiquei com medo de pedirem algum comprovante ali no ato da compra. E aí eu demorar muito para inserir esse comprovante, anexar o comprovante, e aí eu perder. Então eu acabei comprando tudo inteira. Não sei como funciona o sistema para comprar meia entrada. E é claro, né? Existe muita conversa, muita teoria da conspiração que ninguém consegue comprar ingresso porque as firmas de turismo compram tudo. Eu pude ver que realmente isso é verdade. Porque no nosso trem tinha pelo menos 2 grupos imensos de turismo, sendo que um vagão inteiro era de uma firma em específico. Então, é importante você se planejar muito e ver, né, qual dia e horário vai ter disponível para você poder comprar a sua passagem. Porque também não é todos os dias que tem, não é todos os finais de semana que tem esse trem para Paranapiacaba.
Nós chegamos em Paranapiacaba às 10h20, então se você considerar que o trem saiu 8h30, deu quase aí 2 horas, né? Eu fiquei um pouco chateada porque na programação da Convenção de Bruxas estava escrito que haveria uma recepção para o pessoal do trem. E aí no final não teve. Inclusive, muita coisa da programação que estava no Instagram da convenção, nós não conseguimos ver nada, sabe? Mas aí eu vou falar em outro vídeo mais sobre a convenção. Nós ficamos lá praticamente então das 10 até as 4 da tarde e eu acho que nós vimos praticamente tudo na cidade. Nós fomos no Museu Funicular, que fica instalado nas antigas dependências das oficinas, tem a Casa das Máquinas, né, com caldeiras, e o ingresso custa R$14, mas estudantes, idosos e crianças pagam meia. É claro que a própria estação, né, que nós chegamos também é um ponto icônico na vila, e ela também tem toda uma história, né, que houve uma primeira estação que foi inaugurada em 1867, depois teve uma outra estação, aí teve uma estação que foi feita de tijolo, né, de barro, e que até o próprio relógio que nós vemos lá, ele na verdade foi transferido de uma outra estação que tinha. Nós também fomos na igreja do Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, que foi fundada em 1884. Ao lado direito da igreja também tem o cemitério. Nós também fomos até o Museu Castelinho, que teve sua construção finalizada em 1897. Lá nós acabamos não entrando, porque para pagar meia você tinha que ter a carteirinha nacional do estudante, e eu e o Luiz só estávamos com as nossas carteirinhas das nossas universidades. Nós também visitamos o Centro de Documentação de Arquitetura e Urbanismo, e também visitamos vários galpões, várias casas nas quais estavam instalados as atrações, né, da convenção. There's another side, a tales to the head, like a beast in the night. It needs to be fed. Try to chase it away and get lost in the dark. Try to run, try to hide, but it's never too far. Never too far. Can't run from the dark. Run with
aqueles trem velho lá no salário de Meu pai vai jogar capoeira lá no meio deles, tá? Nós voltamos para a estação às 3h30, porque o embarque começava às 4h, com a saída às 4h30. E aí lá na estação, um funcionário olha o bilhete e aí você entra no vagão. Essa entrada e a própria saída, ela é muito bem controlada pelos funcionários, tanto é que quando foi feita a saída, né, quando nós chegamos na cidade, o nosso vagão foi um dos primeiros a sair. Mas agora, quando nós estávamos indo embora, nós fomos o último vagão. Então tem todo um controle da entrada e da saída. Eu também esqueci de mencionar algo muito bacana, que o banco do vagão, ele pode ser colocado para frente ou para trás. Então, muitos desses grupos que foram juntos viravam um banco, e aí assim eles ficavam um de frente para o outro. Eu acho que provavelmente é por conta disso que não tem como regular o encosto, né? O banheiro trava aqui, a piazinha, um espelhinho, aqui tá muito bom. E o banheiro, e é banheiro com descarga normal, não é igual ao do outro trem. Tem um buraco aqui. O trem saiu realmente às 4h30 e a viagem começou sem problemas. Mas quando nós fomos, né, nos encaminhando, voltando para a estação de La Luz, cada vez o trem parava mais. É assim, ele realmente faz umas paradas do nada. Ele fez isso algumas vezes na ida, mas não deu tanta impressão, acho que talvez porque a gente estava muito empolgado com a viagem. E aí na ida fica os alto-falantes tentando, né, falar alguma coisa da história, e aí na volta não falam nada nos alto-falantes. Mas aí as paradas começaram a acontecer com mais frequência, paradas assim de 5, 10 minutos. No final, todas essas paradas nos fizeram atrasar apenas 30 minutos. Né, nós deveríamos ter chegado na Estação da Luz 6h30, nós acabamos chegando às 7 da noite. Mas essas paradas, assim, pareciam muito mais longas quando você tava lá parado no meio do nada. E aí, quando a funcionária foi questionada, porque em nenhum momento eles oferecem nenhuma explicação para essas paradas, o trem realmente só para. E aí perguntaram, e aí ela falou que essas paradas acontecem porque, de acordo com ela, nas palavras dela, nós estamos num carrossel. Ou seja, muitas vezes a gente tem que parar o trem para que outro trem passe. Taken years of selfish loneliness.
Nessa última parada, que demorou bastante, a funcionária chegou a dizer que o trem estava parado por conta de um problema mecânico e que os funcionários estavam vendo o que poderia ser feito. E aí muita gente começou a reclamar que tinha compromisso marcado, que não sei o quê, mas daí não tinha muito o que fazer, né? A gente tinha que esperar o problema ser resolvido e realmente foi. E aí, como eu falei, nós atrasamos um total de meia hora. Parece que a máquina nossa está com problema de estabelecimento. O técnico já foi lá atuar, vamos aguardar mais um pouquinho, tá bom? Deve avisar para vocês qualquer novidade. Obrigada, meus queridos. É hora de mudar. Mighty God, hear my plea. Stranded at the crossroads, I can't see. I hear the devil laughing, will you help me? He said, dig deep with your teeth, boy. Deep in the well, forsaken and lonely, Joseph set me free. But wrapped in his coat, it was me looking back at me. He said, dig deep with your teeth, boy. There'll be hell to pay. Dig deep with your teeth, boy. You might still make it, but you ain't seen the heat. You better dig deep with your teeth, boy. God help me, I'm about to lose. He says life is mine to give to you, better pay your dues. This dark world full of pain is my making, but the light in your heart is yours to choose. He said, dig deep with your teeth, boy. There'll be hell to pay. Dig deep with your teeth, boy. You might still make it, but you ain't seen the heat. You better dig deep with your teeth, boy.
desembarque. Ele foi um tanto quanto caótico, mas deu tudo certo. E nós ficamos também um pouco perdidos na estação, porque você tem que, né, voltar pelo local no qual você entrou. Então, a gente não podia pegar qualquer saída, senão a gente não ia sair na rua do estacionamento. Aí nós teríamos que dar a volta na estação, né? Então, depois de alguns minutos, a gente acabou encontrando o local certo. E aí conseguimos chegar tranquilamente. Essa rua que nós ficamos foi na Avenida Casper Libero. E aí tem muito barzinho lá e tal, uma vida noturna realmente muito agitada. Então, quando nós saímos às 7, a rua já tava lotada de gente, super animada, dançando na rua e tal. Mas foi bem tranquilo, assim, essa caminhadinha até o estacionamento. E nos foi cobrado R$30 por esse período de pouco mais de 12 horas. No final das contas, nós gostamos muito da viagem. Nós estamos gostando de fazer essas viagens de trem, mesmo que sejam essas pequenas, né, viagens mais curtas aqui em São Paulo. Se você conseguir comprar o bilhete pelo site, eu recomendo. Lembrando que eles não fazem a venda de forma presencial. Mesmo com essas paradas e esses atrasos, é uma viagem legal, tem umas paisagens interessantes, embora a gente praticamente só passe por esses meios urbanos, né? E a história do local e das estações pelas quais a gente passa também são muito interessantes. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da viagem, tenham aproveitado essas dicas. E aí no próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre todo esse dia que nós passamos lá em Paranapiacaba, nessa Convenção das Bruxas. Até a próxima!